Com que frequência a gente para pensar sobre, assim, como a gente pensa? É raro, né? Muito. A gente vive imerso num oceano de ideias, preocupações, planos, mas quase nunca para na margem para observar as ondas. Uhum. A análise de hoje propõe exatamente essa pausa. Temos em mãos um material bem denso, um capítulo de livro que vai fundo na arquitetura da nossa mente, sabe? Sim, ele explora como os pensamentos são construídos e como, ironicamente, eles podem se tornar a principal fonte do nosso sofrimento. Exato. E a nossa missão aqui é desconstruir aquela ideia de que pensamentos são fatos. Vamos tratá-los como o que eles são: construções. Construções individuais, moldadas pela nossa história. O foco é identificar os padrões que nos aprisionam e descobrir estratégias para se libertar. E o ponto de partida que o material traz já é transformador. Pensamentos não são a realidade, são um mapa da realidade. Um mapa. Sim, e um mapa, por mais útil que seja, nunca é o território, entende? Quando essa ficha cai, tudo muda. Totalmente. A análise deixa claro que nossas reações que nascem desses pensamentos são ecos. Ecos de experiências passadas, de crenças, de emoções. Entender isso não é dar uma desculpa, mas é abrir a porta para a autocompaixão, para ter mais flexibilidade mental. É sair do piloto automático. É uma mudança de postura, de reagir passivamente para responder conscientemente. Perfeito. E para entender como fazer isso, a gente precisa começar da base, né? Como um pensamento sequer nasce. Certo. A ideia que o material apresenta é que eles não surgem do nada. Existe um processo biológico por trás, que é a famosa neuroplasticidade. A capacidade incrível do cérebro de se reorganizar. Exatamente. De criar e fortalecer conexões, a analogia usada é perfeita. Imagine abrir um caminho numa floresta densa. Aham. A primeira vez é muito difícil. Você precisa de um facão, o esforço é enorme. Mas se você passa por ali todo dia, o caminho se alarga, a vegetação recua e logo vira uma trilha batida. Nossos pensamentos funcionam da mesmíssima forma. E essa trilha pode levar para um lugar maravilhoso. Ou para um pântano. O cérebro não julga, ele só otimiza o caminho que a gente mais usa. Então, se o caminho é o da autocrítica, Ele vai virar uma autoestrada de 6 pistas. mas a grande sacada e a grande esperança é que não somos reféns dessa geografia mental. A gente pode abandonar trilhas antigas e começar a abrir novas. E como a gente faz isso? Para entender como, a análise nos apresenta a dinâmica de poder no cérebro. A gente tem, de um lado, o sistema límbico, que é o nosso centro emocional primitivo, onde a amígdala funciona como um detector de fumaça, sempre procurando perigo, processando medo e ansiedade. E do outro lado tem o adulto na sala, o córtex pré-frontal. Isso. Ele é o nosso centro de comando, né? O CEO que deveria analisar os dados da amígdala e decidir se o alarme de incêndio é real ou se foi só alguém que queimou uma torrada. Exatamente. A amígdala grita perigo e o córtex pré-frontal deveria ponderar. Calma, vamos analisar a situação. Isso é uma ameaça real ou é só uma memória de uma ameaça passada? O problema é que, muitas vezes, esse CEO está sobrecarregado, distraído ou simplesmente acostumado a concordar com o alarme, né? Exatamente. E quando essa dinâmica falha, quando o alarme dispara sem controle, a gente entra no território do que a fonte chama de pensamentos intrusivos. Aquelas ideias, imagens ou impulsos que invadem a consciência sem permissão. A metáfora de visitantes indesejados que batem a porta é boa, mas eu diria que é mais que isso. Eles não batem, eles arrombam a porta e sentam no nosso sofá, deixam a gente desconfortável na nossa própria casa mental. E a nossa primeira reação, o nosso instinto, é tentar expulsar eles à força. Saia da minha cabeça, a gente pensa. Mas o ponto mais contraintuitivo e que a análise ressalta muito é que essa luta só dá mais força para eles. É como tentar apagar fogo com gasolina. Exato. Quanto mais você empurra, mais eles resistem. E o fascinante aqui é a explicação neurocientífica para esse fenômeno.
tentar suprimir um pensamento ativa justamente as áreas de vigilância do cérebro. Ou seja, para não pensar num elefante rosa, você precisa primeiro se lembrar do que é um elefante rosa. Você reforça o que está tentando apagar. Sim. E, psicologicamente, a interpretação é que eles são manifestações de medos profundos, não desejos. A questão crucial levantada é que lutar contra eles ativa nosso sistema de estresse, o eixo HPA, que inunda o corpo com cortisol e adrenalina. Confirmando para o cérebro que sim, existe uma ameaça real. Exato. O pensamento vira uma profecia autorrealizável do medo. Então, se lutar não funciona, o que fazer? A abordagem proposta é radicalmente diferente. A aceitação. Uhum. E isso leva a algumas estratégias práticas. A primeira é um mantra essencial. Eu sou o céu, o pensamento é apenas o tempo. Ou seja, reconhecer que ter um pensamento não significa ser aquele pensamento. Ele é um evento mental passageiro, não a sua identidade. Exato. E a segunda estratégia é o mindfulness, que não é sobre esvaziar a mente, mas sobre mudar nossa relação com o que está nela. É aprender a ser um observador curioso desses pensamentos. Observar sem se agarrar a eles. Isso. Em vez de lutar, você os assiste passar, como nuvens no céu. E, com o tempo, você percebe que eles sempre passam. E a terceira? A terceira, a reestruturação cognitiva, é um passo mais ativo. É tipo dialogar com o pensamento, questionar a validade dele como um detetive. Que evidências eu tenho de que isso é verdade? Existe outra forma de interpretar essa situação? Mas parece uma linha muito tênue, não? Entre observar um pensamento de pânico e ser consumido por ele. Como dar esse primeiro passo sem ser arrastado pela correnteza? Essa é a pergunta de $1 milhão. O segredo, eu acho, está em começar pequeno. A prática não começa no meio da crise de pânico. Ah, claro. Começa em momentos de calma, treinando a mente a focar na respiração por 1 minuto. Depois 2. Você está construindo o músculo da atenção. É como um salva-vidas que treina na piscina calma para estar preparado para o mar agitado. Faz sentido. E claro, a fonte menciona um ponto fundamental. Quando esses pensamentos são severos, incapacitantes, o caminho é buscar apoio profissional. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, é especificamente desenhada para identificar e modificar esses padrões. Entendi. Bom, se os pensamentos intrusivos são os visitantes que arrombam a porta, existe outro tipo, né? Aqueles que a gente mesmo convida. Eles entram, sentam no sofá e simplesmente se recusam a ir embora. Os pensamentos ruminativos. Exatamente. Essa é a definição perfeita. A ruminação é o ato de remoer mentalmente um problema, um erro do passado, uma preocupação com o futuro. A imagem da roda de hamster. Sim, a imagem usada na análise. Muita energia gasta, muito movimento, mas nenhum progresso. Você fica preso num loop, revivendo a mesma cena, a mesma conversa, o mesmo erro, esperando um resultado diferente que nunca vem. Isso sequestra a gente do presente. Totalmente. Nos aprisiona ou no museu do passado ou no cinema de horror do futuro. E por que a gente faz isso? Se é tão improdutivo e doloroso, por que a mente insiste nesse padrão? A explicação é que se trata de uma estratégia de resolução de problemas que deu errado. O cérebro identifica algo como não resolvido, uma injustiça, um erro, uma incerteza, e acredita que se pensar naquilo sem parar, vai encontrar uma solução. É uma intenção positiva com um resultado terrível. Exatamente. E neurologicamente isso está ligado à hiperativação da chamada rede de modo padrão, a DNN. É um conjunto de áreas cerebrais que se acendem quando a gente está divagando, pensando em nós mesmos, no passado, no futuro. Na ruminação, essa rede está em festa. É por isso que nesses momentos parece que estamos completamente dentro da nossa cabeça, quase surdos e cegos para o que acontece ao redor. Precisamente. A DMN é o oposto das redes de atenção focada. Ela nos desconecta do mundo exterior. E para sair dessa roda? As estratégias visam quebrar o padrão e reengajar com o presente. O mindfulness, de novo, é a principal ferramenta. Outra técnica muito poderosa é a escrita terapêutica.
colocar no papel. Isso. Pegar aquele caos de pensamentos e colocar no papel tem um efeito quase mágico. Organiza, externaliza e diminui a carga mental. É como tirar o pensamento do loop abstrato e tornar ele um objeto concreto, algo que você pode olhar de fora. E a respiração também aparece como uma ferramenta de emergência, certo? A técnica 478. Sim, porque ela é basicamente um hack biológico. Um hack? É. Inspirar por 4 segundos, segurar por 7 e expirar lentamente por 8. Essa expiração longa ativa o nervo vago e, por consequência, o sistema nervoso parasimpático, que é o freio de mão do nosso sistema de estresse. É uma forma de dizer para o corpo que está tudo bem. Exato. É dizer, na linguagem do corpo, o perigo passou, é seguro relaxar. Quebrar o ciclo da ruminação exige uma interrupção deliberada, seja pela respiração, pela escrita ou simplesmente levantando e mudando de ambiente. Ok, então, a gente falou de pensamentos que invadem e pensamentos que ficam em loop. Isso sugere que existem padrões maiores em jogo, quase como erros de sistema na nossa programação mental. E é aí que entra a discussão sobre distorções cognitivas, né? Exatamente. As distorções cognitivas são os filtros invisíveis através dos quais a gente vê o mundo. São atalhos mentais que o cérebro desenvolveu para processar informações rápido, mas que muitas vezes nos levam a conclusões erradas e dolorosas. Como usar óculos com as lentes erradas. Perfeito. A análise as compara isso. A gente não vê a realidade, vê a nossa interpretação distorcida dela. E o mais perigoso é que a gente nem percebe que está usando os óculos. E o material aplica isso a exemplos de relacionamentos, o que torna tudo muito palpável. Vamos passar por algumas? A primeira é a catastrofização. A rainha do drama. Sim. Uma mensagem não respondida por 1 hora não é só uma mensagem não respondida, é a prova definitiva de que o relacionamento acabou, que a pessoa sofreu um acidente ou que nos odeia secretamente. É pegar um pequeno indício e construir um filme de desastre a partir dele. Totalmente. O fascinante na catastrofização é que ela é um mecanismo de proteção primitivo levado ao extremo. O cérebro prefere cometer 1000 erros de falso alarme, achar que um galho é uma cobra, do que um único erro fatal, que é achar que a cobra é um galho. E a gente aplica essa lógica de sobrevivência às situações sociais. Onde ela é totalmente disfuncional. Outra muito comum e traiçoeira é a leitura mental. É aquela convicção de que a gente sabe o que o outro está pensando sem nenhuma evidência. O parceiro está quieto, então deve estar chateado comigo por algo que eu fiz. A gente cria uma narrativa completa na nossa cabeça, reage a essa narrativa e muitas vezes acaba criando o problema que a gente temia. E tem uma certa arrogância nisso, não acha? Como assim? A presunção de que somos tão perceptivos que podemos decifrar a mente alheia. A solução é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. É a humildade de perguntar. Percebi que você está quieto. Tá tudo bem? Isso resolveria 90% dos conflitos. Sem dúvida. E isso se conecta com a polarização, o pensamento tudo ou nada, o famoso 8 ou 80. Não existe meio termo. Ou nosso relacionamento é perfeito, ou é um fracasso total. Essa rigidez cria uma pressão insustentável, porque a vida real, e especialmente os relacionamentos, acontecem justamente nos tons de cinza. E essa busca pelo preto e branco é uma fuga da complexidade, né? É, da incerteza. É mais fácil rotular algo como bom ou ruim do que lidar com a bagunça da nuance. E isso nos leva a outra distorção muito ligada, a rotulação. Quando a gente pega um comportamento e transforma numa identidade. Isso. Ele esqueceu o nosso aniversário, portanto, ele é egoísta. Ou, o que é pior, para dentro. Eu cometi um erro, portanto, eu sou um fracasso. O rótulo nos cega para todas as outras evidências que contradizem aquela afirmação. E esses rótulos são reforçados pela generalização, com palavras absolutistas como sempre e nunca. Você sempre me ignora. Nunca vamos melhorar. Pega-se um evento isolado e se transforma numa lei universal e eterna do relacionamento, o que torna a mudança impossível. Se algo sempre acontece, por que tentar mudar? É um beco sem saída. O que me chama a atenção é que todas essas distorções parecem ter uma raiz em comum,
a busca desesperada do cérebro por certeza e controle. Uhum. Na ausência de informação completa, ele não tolera o vácuo. Ele preenche as lacunas e geralmente preenche com o pior cenário possível, como uma forma distorcida de nos proteger da decepção. Então, o grande desafio é aprender a ficar confortável com o não saber. Exatamente. Com a incerteza que é inerente à vida e aos outros. No final das contas, o que fica para mim é que não somos culpados por ter esses pensamentos. Eles são padrões aprendidos, trilhas neurais que foram reforçadas por anos. Sim, é um ponto importante. Mas a partir do momento em que a gente joga uma luz nisso, identifica essas trilhas, a gente ganha o poder de escolher não segui-las. O mindfulness, de novo, é essa lanterna. É o que cria aquela fração de segundo de pausa entre o pensamento distorcido e a nossa reação automática. E nesse espaço reside a nossa liberdade. Nesse espaço. É nesse espaço que a gente pode perguntar: espera um pouco, qual é a história que eu estou me contando agora? Ela é 100% verdadeira? Existe outra história possível? A ideia central que ressoa no final da análise é que conhecer nossos padrões de pensamento é o primeiro e mais crucial passo para não sermos dominados por eles. Tem uma passagem que resume isso de forma linda. Qual? A liberdade emocional começa quando deixamos de lutar contra a mente e passamos a escutá-la com curiosidade. Quando trocamos o julgamento pela compaixão. Muito bom. Reconhecer um pensamento não é se render a ele. É criar um espaço para escolher conscientemente como a gente quer agir, em vez de ser simplesmente arrastado pela correnteza. Perfeito. O material nos mostra que muitos dos nossos pensamentos mais arraigados são, na verdade, histórias. Histórias que aprendemos a contar sobre nós e sobre o mundo, repetidas tantas vezes que se disfarçaram de fatos. Uhum. E isso me leva a uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouve, construída a partir dessas ideias. Se a gente pudesse escolher um rótulo que aplicamos a nós mesmos: sou uma pessoa ansiosa, não sou bom o suficiente, meus relacionamentos sempre falham, Sim. e analisá-lo não como um fato imutável, mas como título de uma história que aprendemos a contar, qual seria essa história? E, mais importante, que novo final seria possível escrever para ela a partir de hoje?